Muito bem, continuando então esse comentário bíblico para você, tipo videoteca no livro do profeta Ezequiel, que é o quarto livro nos profetas maiores, primeiro Isaías, depois Jeremias, depois o livro de Lamentações e o quarto livro é Ezequiel. Agora no capítulo de número 13, Ezequiel fala uma profecia contra os falsos profetas, aqueles profetas que profetizavam só paz, prosperidade e não profetizavam arrependimento. Falavam o que o povo queria ouvir. Parece os dias de hoje, muita gente gosta só de ouvir aqueles profetas que falam o que eles querem ouvir. Paulo diz que esse era um sinal dos últimos tempos, tendo comichão nos ouvidos, eles iam só querer ouvir aqueles que pregavam coisas boas, não pregam arrependimento, não pregam mudança de vida. No capítulo 13, então, nós vamos continuar com esses profetas que profetizam coisas boas e não o arrependimento do povo. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, profetiza contra os profetas de Israel, que são profetizadores, e dize aos que só profetizam o que vê o seu coração, ouvi a palavra do Senhor. Note que esse profeta só profetizava aquilo que o coração deles via, mas não a palavra do Senhor. E Ezequiel é chamado também para profetizar contra esses profetas, assim como Jeremias também enfrentou os falsos profetas, Ezequiel também vai enfrentar. Assim diz o Senhor Jeová: ai dos profetas loucos, que seguem o seu próprio espírito, e coisas que não viram, falava de coisas que não viam. Não é? Que nem hoje muita gente, eu vi anjo, vi isso, e às vezes não viu coisa nenhuma, não é? Só está falando de coisas que não viram. Os teus profetas, ó Israel, são como raposas no deserto. Profetas que eram como raposas no deserto. Por quê? Porque não subsiste as brechas, nem reparasse a fenda da casa de Israel. Tá vendo? Eram como raposas no deserto. Eles não consertaram as brechas da casa de Israel, nem reparou a fenda. O povo precisava ouvir a mensagem de arrependimento, não mensagem de paz e prosperidade, quando na verdade o fim estava próximo. Olha só, não subsiste as brechas, nem preparasse a fenda da casa de Israel, para estardes na peleja no dia do Senhor. Vem vaidade e adivinhação mentirosa. Eles profetizavam o seu próprio coração, sua própria vaidade. E diz que eles profetizavam adivinhação mentirosa. Os que dizem, o Senhor disse, quando o Senhor não os enviou. Eles gostavam de falar, o Senhor disse isso, o Senhor nunca os havia enviado. E fazem que se espere o cumprimento da palavra. Eles falavam, e claro, a palavra não se cumpria. Eles faziam o povo esperar, olha, aguarda aí, aguarda que a palavra vai se cumprir. Cumpria coisa nenhuma. Verso 7, não vedes visão de vaidade, e não falais adivinhação mentirosa. Tá vendo? Visão de vaidade, adivinhação, tudo mentirosa. Quando diz o Senhor diz, sendo que eu tal não falei. Olha só, eles falavam que o Senhor dizia, quando na verdade o Senhor não diz coisa nenhuma. Portanto, assim diz o Senhor Jeová, como falas vaidades, e vedes a mentira, portanto, eis que eu sou contra vós, diz o Senhor Jeová. Tá vendo? Eles falavam vaidade, falavam mentira em nome de Deus. O Senhor disse, eis que eu sou contra vós. Verso 9, e a minha mão será contra os profetas que veem vaidade e que adivinham mentira na congregação do meu povo, e não estarão nem nos registros da casa de Israel, se escreverão, nem entrarão na terra de Israel, e sabereis que eu sou o Senhor Jeová. Então Deus claramente diz que a mão dele
ia ser contra os profetas que vê vaidade. A pior coisa é a pessoa dizer que Deus falou quando Deus não falou. É falar vaidade do seu coração, a mentira, adivinham mentira. Na congregação, querem impressionar a congregação, querem se mostrar muitos espirituais que ouvem a voz de Deus, quando na verdade não ouvem. Do meu povo não estarão, nem nos registros da casa de Israel se escreverão, nem entrarão na terra de Israel, e sabereis que eu sou o Senhor Jeová. O Senhor ia tirar esses profetas falsos, não é, do meio do povo dele, visto que andam enganando o meu povo. Como é que eles enganavam o povo? Dizendo paz, não havendo paz. Não é? Eles profetizavam paz, prosperidade, quando não havia paz, coisa nenhuma. E um edifica a parede de lodo, e outros a reboca de cal não adubada. Então via um profeta, olha a imagem que ele usa. Um edifica a parede de lodo. O povo estava todo em pecado, o povo precisava se arrepender, mas eles vinham, só edificava a parede de lodo, e outro vinha, rebocava a parede, e o cal não adubado, ou seja, estavam construindo uma parede de lodo. O povo ia cair nisso. Diziam paz, prosperidade, quando não acontecia. Dizem aos que rebocam de cal não adubado, que ela cairá. Ia cair tudo, ia arruinar tudo, porque profetizavam mentiras. Haverá uma grande pancada de chuva, e vós, ó pedras grandes de Saraiva, caireis, e um vento tempestuoso afenderá. As paredes que esses profetas estavam edificando, e havia um vento, uma tempestade, ia tudo para o chão, não é? Porque o Senhor não tinha falado, era tudo vaidade da boca deles. Se eles profetizassem ainda que o povo se arrependesse, talvez havia esperança. Ora, eis que caindo a parede, não vos dirão onde está o reboco de que rebocás. Vai cair essa parede e as pessoas vão dizer onde está o reboco que rebocás. Porquanto assim diz o Senhor Jeová, um vento tempestuoso afenderá no meu furor, e uma grande pancada de chuva haverá na minha ira, e grandes pedras de Saraiva na minha indignação para consumir. Deus estava usando tanto Ezequiel quanto Jeremias para falar de destruição, de arrependimento, de mudança, mas os falsos profetas profetizavam paz, como uma parede de lodo, rebocava, caiava, e o Senhor está dizendo que vai vir um vento forte e essa parede vai cair. E derribarei a parede que rebocasse de cal, não adubada, e darei com ela por terra, o seu fundamento se descobrirá. Olha, aquilo que não tem fundamento cai mesmo. Qual é o fundamento do justo? Qual é o fundamento daquele que busca Deus? É a palavra de Deus, não é palavras de vaidade, de adivinhação, e que não há arrependimento de pecados, a pessoa continua do mesmo jeito. Pois essa parede vai se cair, derribarei a parede que rebocasse com cal, não adubada, e darei com ela por terra, o seu fundamento se descobrirá. Assim cairá, e perecereis no meio dela, e sabereis que eu sou o Senhor. Quantas e quantas vezes Deus está dizendo que o povo ia saber que ele era o Senhor. Verso 15, assim cumprirei o meu furor contra a parede. A parede aqui é as profecias falsas que os falsos profetas davam. E contra as que a rebocam com cal. A parede era de lodo, estava cheia de pecado, eles só punham cal por fora. Jesus falou isso para os fariseus: vocês são como sepulcros caiados, por dentro cheio de toda rapina e podridão, mas por fora parece bonito. Aqui é a parede caiada, cheia de cal por fora, parece branquinha, não é a parede, mas por dentro é parede de lodo, cheia de podridão. Pessoas que mostram uma coisa que não são, procuram mostrar uma santidade e falsa, e lá dentro está cheio de pecado. Reboca o cal, não adubado, e vos direi, a parede já não existe, nem aqueles que a rebocaram.
Então os profetas a rebocavam, mas Deus ia derrubar essa parede. Ela já não ia existir, nem aqueles que rebocaram. Verso 16. Os profetas de Israel, que profetizam de Jerusalém, e vem para ele visão de paz, profetizavam de Jerusalém, e só viam visão de paz, não havendo paz, diz o Senhor Jeová. Cuidado com esses que profetizam só paz, prosperidade, e nunca uma mudança de vida e arrependimento de pecados. E tu, ó filho do homem, dirige o teu rosto contra as filhas do teu povo, que profetizam de seu coração, e profetiza contra elas. Havia também as mulheres profetas. E olha a ordem que Ezequiel recebe. E tu, ó filho do homem, dirige o teu rosto contra as filhas de teu povo, que profetizam de seu coração, e profetiza contra elas. E diz, assim diz o Senhor Jeová, ai das que cosem almofada para todos os sovacos, coziam almofada para os sovacos, né? E que foram travesseiros para a cabeça de toda estátua. Elas faziam, essas profetisas eram idólatras, faziam travesseiro para todos os sovacos e travesseiros para a cabeça de toda estátua, para caçarem as almas. Porventura caçarei as almas do meu povo e guardareis vivas as almas para vós. A alma pertence ao Senhor, elas queriam caçar para os seus ídolos. Vós que me profanasseis entre o meu povo. Elas profanavam o nome de Deus. Vós me profanasseis entre o meu povo por punhados de cevada e por pedaços de pão, para matardes as almas que não haviam de morrer, e para guardares vivas as almas que não haviam de viver, mantendo assim o meu povo que escuta a mentira. Tudo mentira, que essas falsas profetisas profetizavam, elas eram idólatras, caçavam as almas do povo. Portanto, assim diz o Senhor Jeová, eis aí vou eu contra as vossas almofadas, com que vós ali caçai as almas como aves, e as arrancarei de vossos braços, e soltarei as almas que vós caçais como aves. Soltarei essas almas que vocês andam caçando como ave, e rasgarei os vossos véus, e livrarei o meu povo das vossas mãos, e nunca mais estarão em vossas mãos para serem caçadas, e sabereis que eu sou o Senhor. Diversas vezes Deus está dizendo, e sabereis que eu sou o Senhor. Deus vai mostrar o seu poder, a sua graça, e no final, quando eles veem o julgamento, vão saber quem é o Senhor. E sabereis, visto que entristecesse o coração do justo com falsidade, não havendo eu entristecido, e esforçasse as mãos do ímpio, para que não se desviasse do seu mau caminho e vivesse. Elas pegavam o justo, prendia a alma do justo, e o ímpio já estava preso mesmo, elas não profetizavam para que eles desviassem do mau caminho deles. Portanto, não vereis mais vaidade, nem mais fareis adivinhação, mas livrarei o meu povo das vossas mãos, e saberei que eu sou o Senhor. Que expressão tremenda, e saberei que eu sou o Senhor. Expressão repete umas 65 vezes no livro de Ezequiel. Agora chegamos no capítulo 14, o castigo dos idólatras, daqueles que faziam imagem de escultura, queimavam incenso. É possível que as notícias acerca da rebelião de Zedequias tenham incluído algum dos líderes judeus exilados a procurar Ezequiel para ouvir os seus conselhos. Tudo indica que esses homens tinham deixado a idolatria e se tinham tornado piedosos. Porém, Deus, que vê os corações, avisou ao seu servo Ezequiel
Ele disse no capítulo 14, verso 3, esses homens levantam seus ídolos dentro do seu coração. Ezequiel 14, 3. Eles tinham tirado os ídolos de fora, mas o ídolo estava lá no coração. Não adianta destruir o ídolo lá fora e continuar o ídolo no coração. Deus via o coração. Essa mensagem é típica dos escritos de Ezequiel. O profeta constantemente enfatiza a necessidade de mudança de coração, coração novo, coração de pedra, tem que sair e ter um novo coração, bem como mudança de ações, conversão verdadeira. As pessoas mudam, abandonam o pecado, têm uma nova atitude, não é? Agora esses que são convencidos, vêm para a casa de Deus, mas continuam praticando tudo errado, são só convencidos, não são convertidos. Mais tarde, ele lhes entregou a seguinte mensagem, Ezequiel 18, 30, não é? Convertei-vos e desviai de todas as vossas transgressões. Vamos então ao capítulo 14, o castigo dos idólatras. E vieram a mim alguns dos homens de Israel e assentaram diante de mim. Vamos lá, eles vieram, sentaram diante de Ezequiel, até parece que eram para se converter, como alguns fariseus que procuravam a Jesus, não é? Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo, filho do homem, esses homens levantaram os seus ídolos no seu coração e o tropeço da sua maldade puseram diante da sua face. Devo eu, de alguma maneira, ser interrogado por eles? Esses homens vinham como que interrogando a Deus, e Deus já avisou Ezequiel, Ezequiel, esses homens levantaram seus ídolos no coração e pus tropeço diante da sua face. Devo eu, de alguma maneira, ser interrogado por eles? Portanto, fala com eles e diz-lhes, agora vem a mensagem, assim diz o Senhor Jeová, qualquer homem da casa de Israel que levantar os seus ídolos no seu coração e puser o tropeço da sua maldade diante da sua face, e vier ao profeta, eu, o Senhor, vindo ele, lhe responderei conforme a multidão dos seus ídolos. Deus falaria conforme a multidão dos ídolos deles, das suas maldades. Essa era a palavra profética para aqueles que levantavam ídolos nos seus corações, para que possa apanhar a casa de Israel no seu coração. A palavra profética sempre vai de encontro ao coração. Porquanto todos se apartaram de mim para seguir os seus ídolos. Tinham se tornado uma nação idólatra, seguiam seus ídolos, estavam longe de Deus. Portanto, diz a casa de Israel, assim diz o Senhor Jeová, convertei-vos, é isso que Deus quer, conversão, não convencimento. Portanto, diz a casa de Israel, assim diz o Senhor Jeová, convertei-vos e deixai os vossos ídolos, e desviai o vosso rosto de todas as vossas abominações. Porque qualquer homem da casa de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam em Israel para se alienar de mim e levantar os seus ídolos no seu coração e puser o tropeço da sua maldade diante do seu rosto e vier ao profeta para me consultar por meio dele, e esse eu, o Senhor, responderei por mim mesmo. Então Deus diz que ia responder por si mesmo a esses profetas. E porei o rosto contra tal homem. Deus via a hipocrisia, a falsidade com que eles vinham, cheio de ídolo em seus corações, consultar o Senhor. E porei o rosto contra o tal homem e farei um espanto, um sinal e um provérbio, e arrancá-lo-ei do meio do meu povo, e sabereis que eu sou o Senhor. Isso é uma coisa que Deus não tolera, a hipocrisia. E esse seria um sinal, um provérbio.
A palavra sinal no livro de Ezequiel, conforme aparece aqui no capítulo 14, 8, aparece pelo menos 11 vezes, não é? No capítulo 4, verso 3 diz, e isso servirá de sinal. Capítulo 9, verso 4 diz, marca como um sinal. E capítulo 9, verso 6, todo homem que tiver o sinal, aquele sinal na testa, não seria destruído em Jerusalém. Capítulo 12, verso 6, diz, porque te dei por sinal. Depois, capítulo 12, 11, eu sou o vosso maravilhoso sinal. Depois, capítulo 14, verso 8, e os farei um espanto e um sinal. Capítulo 20, verso 12, para que servissem de sinal. Capítulo 20, verso 20, servirão de sinal entre mim e vós. Parece que Ezequiel é o livro dos sinais, como o Evangelho de João. Depois, capítulo 24, verso 24, assim vos servirá Ezequiel de sinal. Depois, capítulo 24, verso 27, virá a ser a eles um sinal. 24, 27, e levantará o pé um sinal. 39, 15. Então parece que Ezequiel, como nós dissemos, é o livro dos sinais, como o Evangelho de João, sinal. E ficará e falar, e esse profeta estenderão a mão contra ele, e destruirei no meio do povo, não é? E porei, verso 8, novamente, e porei o rosto contra tal homem, e farei um espanto, um sinal, tá vendo? E um provérbio, e arrancá-lo-ei do meio do meu povo, e sabereis que eu sou o Senhor. Novamente essa expressão, e sabereis que eu sou o Senhor, a qual repete, como nós dissemos, 65 vezes em todo o livro. E se o profeta for enganado e falar alguma coisa, eu, o Senhor, persuadi esse profeta, estenderei a mão contra ele e destruí-lo-ei no meio do meu povo de Israel. Olha aí o perigo do profeta que falava as coisas que Deus não mandou falar, ou que se levantava contra para falar enganadamente. O Senhor prometia que ia destruir tal profeta. Ele eu destruirei no meio do meu povo de Israel. Verso 10, e levarão a sua maldade, como a maldade do que pergunta, será a maldade do profeta. O profeta vai levar a sua própria maldade, principalmente aquele que profetiza engano, palavras que Deus não mandou, para que a casa de Israel não se desvie mais de mim, nem se contamine mais com todas as suas transgressões. Então eles serão meu povo, e eu serei o seu Deus, diz o Senhor Jeová. Amém? Vamos à justiça e os castigos de Deus. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo, filho do homem, quando uma terra pecar contra mim gravemente, se rebelando, então estenderei a mão contra ela e a tornarei instável, o sustento do pão, e enviarei contra ela fome e arrancarei dela homens e animais. Deus é aquele que julga a terra, quando a terra peca contra o Senhor, e um dos pecados que é terrível é o pecado da idolatria. Deus promete que se essa terra fizesse isso, e gravemente se rebelando, então ele estenderia a mão contra ela, a tornaria instável, o teu sustento do pão, enviaria contra ela fome e arrancaria dela os homens e os animais. Verso 14, e aqui aparece Daniel. Note que Daniel, mesmo na época de Ezequiel, já tinha ganhado o nome. Daniel ainda era vivo quando Ezequiel escreve isso. Diz, ainda que estivesse no meio dela esses três homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, livrariam apenas a sua alma, diz o Senhor Jeová. Ele também vai repetir no verso 20, ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela,
Vivo eu, diz o Senhor, que nem filho nem filha eles livrariam, mas só livrariam sua própria alma, né? Essa é uma expressão usada Noé, Daniel e Jó, pela sua justiça, livrariam apenas sua alma, diz o Senhor Jeová. Na Bíblia, aparece algumas vezes, encontramos 3 nomes de pessoas juntas, como Abraão, Isaac e Jacó. Aqui, Noé, Daniel e Jó, sempre oferece grandes lições para nós. Quando aparece Abraão, Isaac e Jacó, nós temos aí também uma grande lição, né? Abraão, pai da fé, Isaac representa o Filho Jesus Cristo, que foi apresentado, mas Jacó representa um homem pecador, não é? Ou quando aparece Sem, Cão e Jafé, Pedro, Tiago e João, em Ezequiel 14:14, nós vamos ter Noé, Daniel e Jó. Nesse texto nós temos 3 dimensões: a histórica, a teológica e profética ou escatológica. Vamos ver a dimensão histórica desses 3 nomes. Primeiro, quem foram esses homens? Noé foi o homem que sobreviveu ao dilúvio. Daniel, o imigrante, que acabou se tornando o primeiro-ministro na corte babilônica. E Jó, o homem que triunfou sobre os mais terríveis adversidades do corpo, da alma e do espírito. Em que época eles viveram? Noé viveu na época do dilúvio, Gênesis 7:8. Daniel viveu na época do cativeiro, Daniel 1, assim como Ezequiel. E Jó viveu na época dos patriarcas, Jó 1. Na dimensão teológica, Deus, na vida desses 3 homens, na vida de Noé, ele é o Deus que julga e salva. Na vida de Daniel, o Deus que protege e faz milagres. Na vida de Jó, o Deus que restaura e recompensa. Vamos ver a dimensão profética e escatológica. Esses 3 homens aparecem juntos porque todos 3 apontam para os últimos dias. Jesus diz que os últimos dias seria como nos dias de Noé. Jesus também declarou da desolação da qual profetizou Daniel e a paciência que nós devemos ter de Jó. Jesus diz que os últimos dias seriam como nos dias de Noé, em Mateus 24:37. O profeta Daniel também escreveu muito a respeito do tempo do fim. Mateus 24:15 fala da desolação de Daniel. E o capítulo 5 de Tiago fala a respeito da volta de Cristo e menciona a paciência do patriarca Jó e o fim que Deus lhes deu. Porque na época esses 3 homens viveram, aconteceram tão grandes ataques, opressores de Satanás. Nos dias de Noé, Noé enfrentou toda a sociedade da sua época. Nos dias de Daniel, ele enfrentou a religião da Babilônia, todos aqueles ídolos lá, e ele propôs no seu coração não se contaminar. E nos dias de Jó, Jó enfrentou a família e os amigos. Esses homens também apontam para grandes sinais da volta de Cristo. Vai haver guerra contra a sociedade, violência, terrorismo, drogas, sexolatria, como nos dias de Noé. Guerra contra a igreja, apostasia, heresias, ídolos colocados no coração dos homens, como nos dias de Daniel. E guerra contra a família, casamento, divórcio, amigos que vão se levantar contra nós, como nos dias de Jó. Com Noé, Daniel e Jó venceram as coisas do seu tempo. Noé venceu usando a fé. Daniel venceu usando o amor. E Jó venceu usando a esperança. Aqui nós encontramos a fé, a esperança e o amor. Conclusão: a receita para triunfar nessa vida difícil, nessa época, está em 1 Coríntios 13:3. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Não é? Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Esses 3, o maior desses é o amor. A fé vence o mundo. Pela esperança, nós somos salvos. E o perfeito amor lança fora todo o temor.
Amém? Esses 3 homens aqui mencionados, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, Deus diz que livrariam apenas sua alma, diz o Senhor Jeová. E se eu fizer passar pela terra nocivas alimarias, que seriam as bestas, não é? E elas a assolarem, que fique assolada, e ninguém possa passar por ela por causa das feras, ainda que esses 3 homens, quais 3 homens? Noé, Daniel e Jó, ainda que esses 3 homens estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor, que nem a filhos nem a filha livraria, só eles ficariam livres e a terra seria assolada. Ou seja, o juízo já estava determinado. Mesmo que lá tivesse Noé, Daniel e Jó, só os 3 escapariam. Ou se eu trouxer espada sobre tal terra, e disser, espada, passa pela terra, e eu arrancar dela homens e animais, ainda que aqueles 3 homens, quais 3 homens? Noé, Daniel e Jó, estivessem lá, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem filhos nem filhas livrariam, mas eles só ficariam livres. Eles seriam livres pela sua justiça, mas os demais irão sofrer a consequência. A não ser que nós sejamos como esses 3 homens, não é? Verso 19. E se eu enviar peste sobre tal terra, e derramar o meu furor sobre ela com sangue, para arrancar dela homens e animais. Olha, quem envia as pestes é o próprio Deus que permite que elas venham. Como é que a gente se livra? Se a gente for como Noé, Daniel e Jó. Ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem filho nem filha eles livrariam, mas só livrariam sua própria alma pela sua justiça. Porque assim diz o Senhor Jeová, quanto mais eu enviar os meus 4 maus juízos, vamos ver esses 4 maus juízos, a espada, a fome, as nocivas alimarias e a peste contra Jerusalém. Quais são os juízos de Deus? A espada. Naquela época, a espada do inimigo que chegava e destruía. A fome, né? Muitos morriam de fome. Alimarias, nocivas alimarias, um leão que entrava na cidade, um leopardo que entrava, um urso, não é? As nocivas alimarias e a peste que vinha contra Jerusalém para arrancar dela homens e animais. Mas eis que alguns restarão nela, que serão levados para fora, e outros iam a cativo, assim filhos como filhas, eis que eles virão a vós, e vereis o seu caminho e os seus feitos, e ficareis consolado do mal que eu trouxe sobre Jerusalém, e de tudo que eu trouxe sobre ela. Os que fossem levados cativo, iam ver todo o mal, talvez parentes seus, conhecidos, morrendo à espada, outros à fome, outros à peste. Então, chegar cativo e continuar vivo já era um consolo para eles e um aprendizado para saber que o Senhor é Deus, não é? E sereis consolado quando virdes o seu caminho, os seus feitos, e sabereis que não fiz sem razão tudo. Tudo que Deus faz tem uma razão, não é? Olha só, e sabereis que não fiz sem razão tudo, quando tenho feito nela, diz o Senhor Jeová. Qual era o propósito? Saber que o Senhor é Deus. Amém? Vamos agora para o capítulo 15, a madeira inútil da videira. A madeira inútil da videira. Outra mensagem aqui. E veio a minha palavra do Senhor dizendo, outra profecia maravilhosa. Eu amo essas profecias de Ezequiel. São profundas, cheias de figura e falam tanto do propósito de Deus em fazer tudo para que nós o conhecemos. E veio a minha palavra do Senhor dizendo, filho do homem, que mais é a madeira da videira? A madeira da videira é fraquinha, né? Não se faz nada com ela. Que qualquer outro, ou o sarmento que está entre as árvores do bosque.
toma-se dele madeira para fazer alguma obra? É uma pergunta. Qual foi a última vez que você viu uma mesa feita de madeira da videira, não é? Madeira é feita de carvalho, de obra forte, árvores fortes, de cedro, não é? De árvores fortes, não da videira. A videira é fraca, a madeira. Toma-se dele madeira para fazer alguma obra? Ou toma-se dela alguma estaca para se pendurar algum traste? Qual foi a última vez que você viu uma estaca? Algo para pendurar roupa de madeira de videira, não é? A madeira da videira, ela é inútil, não serve. Eis que é lançada no fogo. Quando a videira é cortada, só serve para ser lançada no fogo. Jesus também falou isso da videira em João capítulo 15. Toda vara que está em mim e não dá fruto, corta e lança-se no fogo, lança fora. Eis que é lançada no fogo para ser consumido. Ambas as suas extremidades consomem o fogo, e no meio dela fica também queimado. Serviria, pois, para alguma obra? A madeira da videira serve para alguma coisa? Serve para alguma obra? É óbvio que não, a não ser para ser lançada no fogo. Ora, se estando inteiro, se quando essa madeira está inteira, não se servia para obra alguma, quanto menos sendo consumida no fogo. Vamos ver a mensagem. Se a madeira não serve estando inteira, quanto mais quando ela é consumida no fogo. Quanto menos sendo queimada se faria dela alguma obra. Depois que é lançada no fogo, era o que eles faziam com os ramos das videiras, quando arrancadas, e vamos ver qual é a mensagem. Portanto, assim diz o Senhor Jeová, como a videira entre as árvores do bosque, que tenho entregado ao fogo, para que seja consumida, assim entregarei os habitantes de Jerusalém. Aqui, Jerusalém aparece como a videira. Em Isaías 5, aparece também como videira, que deu uvas bravas. Ezequiel 15, aparece como videira, que vai ser lançado seus ramos no fogo. João, capítulo 15, também menciona Jesus dizendo que ele é a videira verdadeira, mas toda vara que está nele e não dá fruto, corta e lança no fogo. E aqui, Ezequiel menciona a videira como os galhos que seriam cortados e lançados no fogo, como os habitantes de Jerusalém. E porei a minha face contra eles, eles sairão do fogo, mas o fogo os consumirá. O fogo os consumirá. E sabereis, de novo a expressão, e sabereis que eu sou o Senhor, quando tiver posto a minha face contra eles. Talvez Jesus se baseou nisso, ao dizer, não é, toda vara que está em mim não dá fruto, corta e lança-se no fogo, quando tiver posto a minha face, e tornarei a terra em assolação, porque grandemente prevaricaram, diz o Senhor Jeová. Com isso, nós concluímos mais um capítulo, capítulo 15. Vamos voltar para falar da meretriz e as abominações de Jerusalém, capítulo 16, a parábola da órfã. E eu espero que, se você tem gostado, coloque aí um sinal de joinha e ajude-nos a divulgar esse canal, que é o único canal que trata e traz a Bíblia para você capítulo por capítulo, verso por verso, sistematicamente. Que a graça de nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus. Amém e amém. Deus vos abençoe.